fórum, que é uma realização do Correio do Povo, do Sindenergia, que nesta edição conta com a parceria do Governo do Rio Grande do Sul, Governo Trabalhando, RS Diferente, Senar, Conhecimento que Movimenta o Agro, BRDE, 65 anos apoiando quem produz e transforma vidas, Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sulgás, Energia para Hoje, Gás pro Futuro e apoio do CRS, Construindo o Futuro com Você. Vamos então ao painel 5, que encerra a programação dessa sexta edição do Fórum, na pauta Transição Energética Justa, e nesse painel vamos conhecer os caminhos para conciliar clima, viabilização de investimentos e o acesso amplo às matrizes energéticas no país. Para a moderação do painel, quero convidar aqui ao nosso palco Thiago Pereira, executivo do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, os nossos painelistas Renato Chagas, diretor-presidente da FEPAM, Cristiano Weber, vice-coordenador do Comin da Fiergs, e também Rafael Valverde, CEO da Sovtec Brasil. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, deixo a palavra à disposição do Thiago Pereira para a condução aqui dos trabalhos. Alô, boa tarde a todos. Vamos agora, nesse final de tarde, acompanhar o nosso último painel aqui sobre transição energética justa. Eu sou o Thiago Pereira, sou executivo do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e gostaria de começar esse painel agradecendo o convite do Correio do Povo, e um agradecimento especial à presidente Daniela Cardial, presidente do Sindenergia, que fez esse convite para estar aqui. O Sindenergia, que é um dos 107 sindicatos que compõem a base de sindicatos patronais da indústria, da nossa base aqui industrial. Então, obrigado, Daniela, pelo convite, pela insistência. A Daniela já tinha me convidado em outras edições para estar aqui participando do evento, e as agendas acabavam não tendo compatibilidade. Então, agradeço, Daniela, também pela insistência de estar aqui, e ter recebido esse convite. Uma honra poder estar nesse painel, especialmente sobre transição energética justa, que nos abre espaço para uma discussão, até do ponto de vista de ideias estratégicas, de qual é o papel efetivo tanto dos órgãos públicos como do órgão privado, das instituições, obviamente, das empresas privadas, na discussão da transição energética, em especial sobre aspectos de desenvolvimento tecnológico, pensando, obviamente, no desenvolvimento de tecnologias para uma indústria de baixo carbono, como também nos arranjos econômicos e arranjos produtivos locais, a transformação desses arranjos locais existentes, e um ponto muito sensível de ajuste que envolve também muitas vezes as pessoas, o impacto social dentro das mudanças nessa trajetória. Então, a gente tem uma série de aspectos que compõem um desafio extremamente relevante, e que discutimos, eu acho que praticamente em todos os painéis. Eu cheguei na metade da manhã, mas eu acho que em todos os painéis o termo transição energética ele foi citado aqui. Então, eu acho que é um ponto extremamente relevante esse painel para falar de como essa transição energética justa pode caminhar. Eu sinto aqui, obviamente, com uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que a responsabilidade se potencializa para os nossos painelistas aqui. Eu vou fazer apenas a moderação aqui. Então, apresentar aqui o Renato Chagas, diretor aqui, técnico da FEPAM, Cristiano Weber, aí, nosso vice-coordenador do Comin, do Comitê da Indústria Mineral, lá da Federação, Rafael Valverde, da Sovtec, CEO da Sovtec, que vão estar aqui fazendo esse debate conosco aqui. Então, eu queria começar, Cristiano, com tuas considerações iniciais aí, referente a esse tema tão instigante, que é a transição energética, a partir de tudo que foi falado dentro desse contexto de transição justa. O que tu pode comentar para a gente aí? Por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Thiago. Boa tarde, então, a todos que aí permanecem aqui. O último painel sempre é difícil segurar o pessoal. Mas eu vim na parte da tarde somente, e eu me surpreendi, porque eu achei que
a gente na mineração, né, é que tivesse problema de comunicação. E eu vejo que todos aqui, né, falaram que a gente se comunica mal, né, ou perceberam que a gente se comunica mal. Tanto que a gente está tendo aí pela primeira vez a oportunidade, né, com mineração, de estar falando aqui justamente nesse evento tão importante, nesse fórum tão importante. E por isso eu agradeço aí ao Sindenergia, ao Grupo Correio do Povo, aí, que está nos recebendo e nos convidando aqui. E eu tive o prazer de ser colega, né, da Dani e do Gui, vou falar assim, né, porque nós, enfim, fizemos engenharia na URG juntos. Também sou engenheiro civil de formação. E naquela época, ainda quando a gente é pouco maduro, né, tem umas coisas que depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo, né? E eu me lembro sempre dela e do Guilherme nos grupos, estava com o pessoal da economia, várias turmas da engenharia civil das diversas, e sempre circulando, né? E eu queria parabenizar vocês aí pelo trabalho do Sindenergias, né, que é um trabalho muito bonito, um trabalho agregador, e que está construindo, né, um protagonismo que a gente pouco vê, vamos dizer, no Rio Grande do Sul. Somos conhecidos por sermos os caranguejos do balde, né? E a gente está vendo aqui um trabalho tão agregador. Então, obrigado pela oportunidade de a gente estar comunicando um pouco aqui da nossa mineração. Então, eu não quero ser enfadonho, preparei uma apresentação mais para eu mesmo não esquecer do que eu pretendo falar, e para seguir uma linha de raciocínio um pouco lógico, né? Porque já que a gente se comunica tão mal, eu imagino que pouco as pessoas aqui conheçam sobre mineração, né? E o que a mineração tem a ver com transição energética justa. Bom, então eu estou aqui na condição de vice-coordenador do Comitê de Mineração da Fiergs e vou passar um pouquinho aqui então da apresentação. Vamos lá. Então, a mineração, né, os bens minerais estão presentes em tudo na nossa vida, né, absolutamente tudo. Então a gente vê ali dos famosos data centers, né, e eles são feitos de bens minerais, né, ouro, prata, enfim, todos os bens minerais que vocês possam imaginar estão ali nos compondo os data centers, né. O lítio também, a gente fala em lítio, pensa nas baterias, né, mas eles são utilizados, o lítio é utilizado para lubrificante, medicamentos, etc., né. E até naquilo que a gente nem pensa quando está assistindo uma partida de tênis, né, foi uma publicação recente aí da ANM, eu trouxe aqui para vocês, Agência Nacional de Mineração, né, já que talvez vocês não saibam o que significa ANM, mas a gente tem, enfim, toneladas de material da mineração compondo também isso. Então é impossível a gente separar a nossa vida dos bens minerais. Mas trazendo isso para a realidade do Rio Grande do Sul, né? Por que a gente está falando novamente de mineração num painel de transição energética justa? Porque se vocês perceberem nessa tabela que está aqui, né, eu trouxe esses dados, são da ANM, os bens minerais mais explorados, né, no nosso estado são, em primeiro lugar, o carvão mineral. E depois vem os agregados da construção civil. Então, sozinho, o carvão mineral é responsável aí por mais de 37%, historicamente, dos impostos da mineração, né? E o carvão mineral, né, como ele é queimado, ele é utilizado como um combustível fóssil. Nós temos 2 termoelétricas em Candiota, né, que no ano de 2021 seguraram praticamente 20% da demanda de energia elétrica do estado. E nós queimamos esse carvão. A Braskem também, né, utiliza para a geração lá de energia e a produção, então, no polo petroquímico dos seus produtos, também utiliza o carvão mineral nacional, né, e está ali, né, somados, esse é um gráfico recente, de 2 sextas-feiras atrás, justamente num evento do Copergs, né, onde foi apresentado, então, quanto o carvão mineral no estado do Rio Grande do Sul contribui para o inventário de emissão de gás de efeito estufa, somados ali o uso industrial e para a geração termoelétrica em torno de 9%. Né? Mas então, por que a gente não encerra simplesmente, né, a produção de carvão mineral ou atividade, já que ele está emitindo aí 9% dos gases de efeito estufa? A gente não tem como encerrar abruptamente, né? Nós temos um exemplo na Colômbia, que em 2021 encerrou uma mina da Prodelco, gerando imediatamente 4.500 empregos diretos, desempregos, né? E 15 mil indiretos, e prejudicando os municípios que dependiam fundamentalmente dessa economia, né? Então, a gente tem alguns números aqui do sul do Brasil, né, do DIES, eles não estão desagregados, mas a atividade do carvão mineral gera 36,2 mil empregos, e 4,3 bilhões de valor agregado bruto, né? Além de 1,1 bilhão de massa salarial.
Tem também a questão da segurança energética, né? A gente estava falando aqui de energia, e as renováveis são fundamentais, e ela tem um desafio, as renováveis têm um desafio de conseguirem cada vez mais viabilizar a característica de serem uma fonte firme de energia, ou seja, despachável, né? Quando eu consigo manter a geração para quando eu estou necessitando que ela ocorra, né? Então a segurança energética entra também aí como uma característica das fósseis, né? Que é a disponibilidade ininterrupta de fontes de energia e também um preço acessível. E quando a gente fala em preço, né, a gente tem essas duas termoelétricas aqui do Rio Grande do Sul, né, que geraram, por exemplo, no ano de 2021, quando houve uma crise hídrica, a energia R$ 256 o megawatt-hora. Ano que nós importamos, vindo do Uruguai e Argentina, energia a R$ 1.438 o megawatt-hora. E graças a nós estarmos operando com a usina de Candiota 3, que agora está numa discussão, né, sobre se deve fechar ou não deve fechar, teria se gastado 3 bilhões de reais, né, naquele ano por conta de não ter essa usina. Então, realmente, né, tem essas características quanto à segurança energética do carvão mineral, né? E na cadeia produtiva também tem um impacto importante, né? Até 40% da massa do cimento pozolâmico que é produzido aqui no Rio Grande do Sul é composto por cinzas de carvão mineral que são geradas na queima do carvão nas termoelétricas, né? E a indústria do calcário no Rio Grande do Sul e no Uruguai, que fornecem, então, calcário para essa atividade. A gente tem a questão social, as pessoas, né? Existe aqui uma região no estado do Rio Grande do Sul chamada de região carbonífera, né? E quando a gente entrevista, e fizemos esse trabalho dentro de um contexto de transição energética justa, né, pela empresa, a gente traz relatos como esses aqui, né? Pessoas que formaram seus filhos, seus netos, né? É uma atividade histórica que começou no Rio Grande do Sul em 1883, né? Tem uma primeira mina de carvão que foi inaugurada pela Princesa Isabel. Então existe todo um contexto cultural dessas pessoas, né? E dessas regiões ligadas a essa economia. Aqui um gráfico mostrando, né, que desde 2021 a geração de energia a partir dessas duas usinas, né, a carvão mineral, somente nos meses de dezembro de 22 e janeiro de 23 não houve despacho pela ONS, né? Ou seja, ela é uma energia barata e competitiva e por isso ela é extremamente despachada. Aqui uma imagem só da questão do carvão, do cimento, né, que é produzido aí com a cinza do carvão. E a visão do setor mineral, então, da gente no Comin, né, que nós agregamos diversas empresas do setor mineral, né, carvão, agregados, projetos de ouro, o fosfato, né, que agora recebeu aí recentemente a licença das mãos da FEPAM. Então, nós temos desafios e oportunidades no setor carbonífero, né? Temos estratégias de mitigação de gás de efeito estufa que precisam ser consideradas no plano de transição. Isso já foi considerado, infelizmente aí a Rayana não pode estar conosco hoje. Mas, por exemplo, a captura, né, do carbono ou o uso do carbono são tecnologias que estão disponíveis e que a China já lança mão disso, né? Ações de transição com prazos e recursos necessários para que haja, né, de fato a transição. Então a gente não pode ser uma interrupção abrupta, né, da atividade, tem que ter um processo de transição para que seja justo, né, ninguém fique para trás. Garantia de segurança energética, a não geração de passivos sociais e ambientais, ligado do que eu estava falando agora, né? Tem iniciativas já do setor, então existe um grupo de trabalho em Candiota que está desenvolvendo lá uma proposta de legislação para que se crie uma zona de processamento para exportação lá, para incentivar a indústria a se deslocar para lá e a gente trazer outros empreendimentos que possam, com o tempo, fazer a transição da atividade do carvão. Né? E novas tecnologias de aproveitamento do carvão mineral, nós fazemos parte de um GT, com o Serviço Geológico do Brasil, Fiergs, a BCS, Instituto Hercílio Randon, a gente está falando da Serra Gaúcha aqui, né, do Caxias do Sul, Governo do Rio Grande do Sul e universidades, né? Esse grupo gerou as possibilidades de uso do carvão, são diversas, né? Outros países do mundo já estão fazendo, e nós temos aí, desde a captura do CO2, como eu estava falando ali, a produção de ácido sulfúrico, né, que a gente tem esse problema, e de insumos para fertilizantes, a produção de terras raras e a produção de fertilizantes. Nós já temos uma empresa na região de Candiota, está licenciando, agora está produzindo fertilizante organomineral,
onde a gente consegue reduzir a massa, né, de material importado a 50% e ter o mesmo resultado na cultura do arroz, da soja, né, e do trigo, isso já há 3 anos já de estudos em estufas e etc. E estamos aplicando em escala real já faz 2 anos. Né? Então, isso aí, o nome da empresa é Pampa Forte, que é uma união aí do grupo aí da Copelme com a SSM. E aí aguarda, está buscando o processo de licenciamento. Mas, não só de carvão mineral o Rio Grande do Sul vive, temos outros bens minerais. Né? E aí a gente tem oportunidades para a indústria mineral. Não se faz energia renovável sem bens minerais. Né? Por exemplo, terras raras. Tem disprósio, que forma os ímãs permanentes das turbinas, tem ligas metálicas diversas, tudo isso vem da mineração. Né? Então, já que as terras raras e demais elementos críticos, estratégicos, né, da mineração vão ser utilizados nessas tecnologias, por que o Rio Grande do Sul não pode capturar isso? Então, a gente vê, por exemplo, né, como esse gráfico aqui, né, um veículo, né, ele é muito mais intensivo, o veículo elétrico, que a gente estava falando agora há pouco tempo, ele é muito mais intensivo em uso, né, de elementos da mineração do que um veículo convencional. Então, se nós vamos precisar dessas jazidas minerais, temos esse tipo de elemento aqui no Rio Grande do Sul, para a gente conseguir, de repente, deslocar empregos de uma cadeia de mineração do carvão, com o passar do tempo, para outra atividade de mineração, que é o que essas pessoas sabem fazer. Né? Então, a mineração ela é a base da transição energética. Né? No IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que nós somos associados também, nós dizemos que a mineração é a indústria das indústrias. Né? Então, nós estamos na base de tudo. E nós temos aí um patrimônio mineral gaúcho que conta com riqueza, sim, que pode contribuir para essa transição. Temos o cobre, o fosfato, agora que recentemente a Águia começou já a produzir, que é associada também nossa lá. Elementos terras raras, temos ouro, né? Tem a Lavras Gold, que vai solicitar, acho que agora, o termo de referência para licenciar as minas deles. Temos níquel e chumbo, titânio, que já tem um projeto com a licença de instalação. Temos urânio também. Então, os projetos que estão em andamento, alguns números, não vou entrar no detalhe, para não ser mais enfadonho ainda do que eu estou sendo. Né? E aqui uma notícia, né, de que a mineração sustenta 66% do superávit comercial do Brasil, sustentou, né, no primeiro trimestre, e projeta um investimento aí de 76,9 bilhões até 2030, justamente por conta do Brasil precisar ter a sua independência em termos de fertilizantes, que fertilizante também é feito da mineração, né, e fazer a transição energética justa. Então, nesse contexto, né, a gente demanda respostas estruturais, justamente para a gente conseguir desenvolver de forma integrada, né, os minerais críticos e estratégicos alinhados às cadeias do agro e da transição energética. E estruturar um plano estadual de mineração, isso é fundamental, né, para que quem vem empreender no Rio Grande do Sul sabe aonde que ele vai poder empreender na mineração, se ele vai ter estrutura para fazer, né, como é que a gente vai se organizar enquanto sociedade para atrair esses investimentos, sermos mais competitivos do que outros estados da federação, que já contam com seus planos estaduais de mineração. Né? Então, o Rio Grande do Sul precisa correr atrás disso, e a primeira coisa é ter o recurso, né? Permitindo, então, capturar investimentos previstos para a próxima década. A CEMA, através, né, da sua secretaria, da sua diretoria de mineração, já esteve com a Fiergs participando de eventos em outros estados, né, que, inclusive Goiás, que já tem o seu plano de mineração, plano estadual desenvolvido, né, e está buscando recursos, está buscando inteligência para a gente justamente rumar nessa direção e capturar uma parte, quem sabe, desses 76 bilhões, né, aqui para dentro do nosso estado. E eu acho que o Sindenergia pode nos ajudar bastante com essa capacidade agregadora aí que tem demonstrado. Então, aí meu contato, pessoal, e agradeço aí o tempo de vocês. Aí. Obrigado, Cristiano. Realmente um potencial fantástico que a gente tem aqui, né? Em um momento em que mineração e alguns elementos minerais, tanto para a transição, começam a ser discutidos até em negociações e em conflitos geopolíticos, né? E o Brasil entra também dentro desse processo, e o Rio Grande do Sul tem uma série de minerais, tem uma matéria-prima base para se trabalhar a transição energética, e podemos até incluir aspectos aí de cadeia de transição energética justa, porque já temos uma vocação de mineração aqui, talvez seja uma grande oportunidade para trabalhar isso, né, Cristiano? Mas eu vou
de imediato aqui passar a palavra para o Renato. O Renato gentilmente aqui me citou aqui que eu falei diretor, já emendei aqui um diretor técnico, mas o Renato é diretor-presidente da FEPAM, tá? Gabriel, não destituir teu cargo, mas o Renato aí dispensa, né, apresentações, o Renato já passou por todos esses cargos, já foi diretor técnico também. E vou confessar, já que eu quebrei o protocolo aqui, o Renato foi a pessoa que me contratou como estagiário, minha entrevista foi com ele, então, meu primeiro trabalho, o Renato que me botou no licenciamento industrial e segui na indústria até hoje. Então, para mim é uma honra, um prazer, algo muito especial estar dividindo esse palco contigo aqui também, Renato, em função desse episódio aí de contribuir, me dar a oportunidade para o início da minha carreira profissional. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, sem problema. Eu sou um eterno técnico, né? Não tem como fugir. O engenheiro de formação, então a gente mantém. Eu queria começar agradecendo, então, ao Correio do Povo, Sindenergia, pelo convite para participar desse Fórum de Energias. E dizer o seguinte, não pude, infelizmente, participar na parte da manhã, início da tarde, por outros compromissos, e tive alguns relatos, e eu acho que, sem querer, o que eu ordenei minha cabeça, o que eu ia falar, eu acho que eu vou fazer mais ou menos um apanhado, e um pouquinho mais fundo em um ou dois comentários que o Gabriel fez ali, e buscar também fazer aquilo que, talvez por nós aqui, a maioria dos que transitam nessa área, serem engenheiros, fazemos mal, que é comunicar, né? Comunicar o que é a FEPAM, como nós estamos, como que nós viramos a chave de poder vir num evento como esse, de peito aberto, e saber que as cobranças podem vir, mas as cobranças, todas elas, nós teremos respostas, não é? Mas vamos logo... e agradecer a vocês, poucos que estão aí, porque eu não vou dar boa tarde, né? Vou ter que dar boa noite, já passou das 6 horas, gaúcho, em pleno junho, não tenho dúvida que ali fora já está noite, não é? Então, vamos ver se esses minutos que eu vou falar aqui, eu consigo me comunicar com vocês e passar alguns relatos, algumas informações nossas lá. Bom, vamos falar em energia. Dizer que a matriz energética do Rio Grande do Sul e do Brasil, ela é limpa, isso todos nós sabemos. Dizer da necessidade de reduzir o uso de carbono na produção de energia, isso todos nós sabemos. Mas aonde, se a nossa matriz é limpa, onde a gente tem esse horizonte para reduzir? Quem está buscando isso? Basicamente a indústria, o transporte, não é? E como a FEPAM, digamos, está se inserindo nisso? De duas formas, não é? Provocando, mais uma vez, as instituições, e também estando pronta para responder em todas as áreas. Isso eu vou buscar me comunicar com vocês e passar para vocês o que seriam todas essas áreas. Então, uma primeira provocação que nós colocamos foi agora, 2 meses atrás, ao publicar a portaria 592 de 2026, que trata da obrigatoriedade de apresentação dos inventários de gases de efeito estufa para aquelas tipologias que é sabido por nós e pela indústria que são as com maior potencial de geração. Nós tínhamos conhecimento que muitas dessas empresas que contempladas nessas tipologias já faziam, mas nós também tínhamos interesse em receber e ter condições de receber um inventário e poder alimentar o inventário estadual. Então, isso nós retardamos mais ou menos 1 ano para ter uma forma de que não recebêssemos apenas uma planilha Excel, alguma coisa, e ficasse perdido num processo mesmo que eletrônico. Isso nos fez segurar um pouco. Mas, depois dessa portaria, eu posso dizer para vocês assim, agora vamos começar a fazer uma navegação por dentro da FEPAM. O governo do estado, no ano passado, lançou um edital para hidrogênio verde. A análise técnica das propostas apresentadas e as empresas que foram contempladas, a análise técnica foi feita por profissionais da FEPAM, não é? Ou seja, toda a planta, a FEPAM tem plenas condições, seja em escala industrial, em escala de menor porte, a escala que vier, de licenciarmos a produção de hidrogênio no estado do Rio Grande do Sul. Tanto que foram profissionais nossos que fizeram
essa análise. Continuando, eu sei que teve um painel de biodiesel, e casualmente eu fui buscar dados, eu estou com uma cola aqui, viu, pessoal? Porque senão eu não ia guardar tudo isso. Nós temos hoje em dia 8 plantas de biodiesel, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de biodiesel a nível nacional. Nós temos 8 plantas que produzem 218 mil metros cúbicos mês. Nós temos mais 2 plantas em fase de LP, que vão agregar mais 33 mil metros cúbicos por mês de biodiesel. O Estado do Rio Grande do Sul ficou para trás na história quando da produção de álcool. Se produzia álcool no Estado, se produz ainda álcool, a grande maioria do álcool produzido no Brasil, ele vem da cana. Não é? Se sabia que Estados Unidos produzia do milho. À medida que a fronteira agrícola do Brasil avançou para o Mato Grosso, começaram a surgir as primeiras usinas de álcool lá. E, finalmente, o álcool veio para nós, não com milho, não com cana, com trigo, triticale e alguns outros produtos da área agrícola. E o melhor de tudo, sem necessidade de aumento de uma fronteira agrícola. Ele vai entrar numa safra inversa, por exemplo, da soja, na região do Planalto. Terras que ficam ociosas e que, por passarem a ter um uso, vão emitir menos carbono também. Ou seja, a nossa agricultura, aquilo que é dito a Paulinha não está mais aqui, mas aquilo que é dito pelo agro vai cada vez ser mais verdade com o avanço da produção de álcool no Estado do Rio Grande do Sul. Nós já temos uma usina de álcool que produz 2.400 metros cúbicos mês, mas nós temos uma única em fase de construção em Passo Fundo, que vai produzir 21.700 metros cúbicos mês. Isso aí é um quarto da produção do consumo do Estado do Rio Grande do Sul. E temos mais 2 pedidos de licenciamento para mais 13 mil metros cúbicos mês. Então, ou seja, o Estado está crescendo, a FEPAM está dando resposta para esses investimentos. Biomassa, geração termoelétrica biomassa. Isso é algo que nós já temos há muitos anos, começou com a necessidade de dar um destino final a um resíduo, casca de arroz. O Tiago, que foi meu estagiário lá, ele permeou esses problemas que a gente tinha lá. Hoje, nós temos 14 empreendimentos gerando 86 megawatts à base de biomassa. Basicamente, cavacos de madeira, restos de madeira e casca de arroz. 86 megawatts já são gerados. E temos mais 3 em fase de LI para gerar mais 58 megawatts. Gás natural, nós estamos falando de transição energética. Gás natural, nós temos um pedido de licenciamento prévio com 41 megawatts. Nós temos uma LP, através de estudo de impacto ambiental, de 299 mega emitida, só aguardando condições que não ambientais para ficar em pé o empreendimento, não é? E temos um outro que ficou, acho que vai ficar num sonho, infelizmente, né? Que era a UTE de Rio Grande, que nós licenciamos também, que dependeria da chegada de gás natural liquefeito. Acho que, não sei se essa vai se concretizar, acredito que não, mas seriam mais 1.280 megawatts. Mas nós temos há umas 2 décadas aqui na Refap, operada pela Petrobras, uma usina de 250 megawatts, que o licenciamento dela inicial foi por gás de petróleo. E que, devido à matriz energética do Brasil, a Petrobras nos procurou e pediu para que ela se tornasse uma usina flex, vamos falar assim. Ou seja, no seu licenciamento, hoje a FEPAM autoriza ela, se houver necessidade de ser demandada pela ANEEL, ela vai rodar tanto a gás natural, a diesel ou a óleo combustível, com a tecnologia, com os controles necessários. Tudo isso através de uma divisão que não é a DIGEM, que eu vejo aqui a chefe da DIGEM, é a DICOP, é a divisão que trabalha basicamente com licenciamento de atividades industriais, ou seja,
mais uma divisão dentro da FEPAM que trabalha forte no licenciamento e no controle de geração de combustíveis e de energia para o nosso Estado. Agora, entrando na divisão da Rosaura, que é o DIGEM, é a divisão mais conhecida para o meio aqui, né? Mas ela, basicamente, ela responde por dois grandes ramos, não é? A geração hídrica e a geração eólica. Vamos começar pela eólica. Nós temos 39 licenças emitidas que somam... 31 licenças emitidas que somam 1.735 megawatts, ou seja, 1,7 giga, produzindo energia eólica no Estado. E a FEPAM tem licenciado 10,16 gigas, já com LI ou LP emitidas, podendo os empreendimentos passarem a produzir, se aquilo que tanto angustia o gaúcho, que é viabilizar de forma não só ambiental, antes era muito ambiental, mas agora ambiental não é mais, não é? Mas é a questão econômica, fechar essa equação econômica para que nós aumentemos os parques eólicos no Estado. E acho que vamos conseguir, sim. A expectativa para o ano que vem ela é bem grande, não é, Daniela? Nós lá dentro temos atendido aquilo que nos demandam, não é? E não vai ser pela FEPAM que deixaremos de ter presente no Estado mais parques. Agora, indo para a hídrica é algo consolidado, não é? Nós temos 136 empreendimentos totalizando 1,9 giga de geração de energia hídrica. E temos mais 35 em fase de LI, de LP, e 23 ainda em um estágio inicial. Ou seja, tramitando sem problemas lá na divisão da Rosaura, nós temos assim a geração eólica e a geração hídrica no Estado garantido. Mas não para por aí o licenciamento de energia, seja ela, na grande maioria, renovável, como eu estou dizendo, não é? Mas agora nós vamos naquilo que o Gabriel comentou aqui, não sei se teve outro painel durante o dia, mas na geração de biogás. Biogás também é algo, as coisas demoram um pouquinho para acontecer no nosso Estado, né? Eu me lembro que lá em 2016, 2017, se já não tinha a lei estadual do biogás, ela estava para sair. Eu participei de uma missão à Holanda para ver plantas de biogás, eu fui como técnico naquela época, não vi novidade nenhuma. A novidade que eu via é que lá elas estavam implantadas, e aqui elas tinham que começar a se implantar. Essa era a grande novidade que eu via. E mais uma vez, quando nos procuraram, hoje nós temos 7 empreendimentos, todos vindos da área de resíduos, gerando biogás, e que não está nem no DIGEM e nem na DICOP, nem na divisão de energia, nem na divisão de atividades industriais. Ela está na divisão de resíduos, não é? Porque é oriunda de resíduos. Nós temos uma cadeia de proteína animal extremamente consolidada no Estado, com uma grande geração de resíduos que nós não aproveitávamos, não é? Estamos começando, eu vou dizer que estamos começando a aproveitar. Tem um trajeto muito longo para absorvermos tudo que nós temos disponível para nós. E temos 2 grandes empreendimentos, não é, que foi citado, de biometano no Estado. Os 2 da CRBR, que foram, eu posso dizer que foram os 2 grandes aterros implantados no Estado, com tecnologia. Por isso que eles colhem hoje, não é? Nós, num primeiro momento, licenciamos, se eu não me engano, 12 ou 8 motores estacionários de 1 mega cada um, não é, para queimar o gás extraído do aterro. Aí um novo investimento para purificar esse gás, produzir o metano e passar a comercializar o metano como gás natural, não é? Em convênio com as companhias de gás do Estado. Então, isso que eu queria passar para vocês. A FEPAM tem atendido todas as demandas nas diferentes áreas de energia, não é, que nos procurarem. Não é? Nos procurem, se tiverem alguma dúvida da forma de licenciamento. A nova lei, não é do caso, só para fechar a minha fala,
a nova lei de licenciamento, ela colocou pontos novos que muitos para nós lá dentro da FEPAM não eram novos. Não é? LPI para algumas atividades, nós já tínhamos diversas, não é, Gabriel? Licença de regularização, que mudaram o nome, não é? Licença corretiva, há décadas a FEPAM já emitia. Então, assim, a FEPAM tem uma vanguarda de ações que nós não colocávamos para fora, mas que agora a gente aproveita sempre que, quando convidados para eventos como esse, nos comunicar melhor. E um outro ponto que foi citado pelo colega de governo, o secretário Clóvis, que é buscar eficiência. A FEPAM é faminta por buscar eficiência, não é? 2017 nós viramos a chave abandonando o papel. O Gabriel, que está na diretoria técnica, que naquela época ele coordenou a criação do SOL, o Sistema Online de Licenciamento. E esse sistema nunca parou de crescer e parou de buscar atualizações. Agora a nossa gana é por uma inteligência artificial que nós vamos chegar lá. Muito obrigado a todos que ficaram até essa hora e pela oportunidade que nos deram aqui de poder apresentar alguma coisa da FEPAM para vocês. Muito obrigado, Renato. Renato já deu um spoiler aqui de inteligência artificial, ó, Gabriel. E agora, né, mas acho que, né, Renato, complementando aqui, concordando com tudo que tu falas, a FEPAM ela vem se preparando, né, nesse ambiente regulatório, que foi um tema muito citado aqui, para trabalhar a implementação de renováveis com segurança jurídica. Enfim, a gente trabalhou muito tempo o zoneamento eólico, né, Dani? Foi um trabalho que a gente fez lá no CONSEMA, né, a FEPAM sempre demandando, seja o zoneamento hídrico também, todos os processos de licenciamento. Atualizamos também os códigos de ramo para abarcar uma segurança jurídica para o hidrogênio também de baixo carbono, poder ser licenciado tranquilamente. Tivemos recentemente, né, Rosário, o BES, né, também os sistemas aí de armazenamento de energia. Então, de alguma certa forma, né, a FEPAM sempre provocou também o Conselho Estadual, onde, né, eu e a Marion aqui participamos, aqui também foi citada para trabalhar o tema, e acho que mais recentemente também a norma, agora com os inventários de emissões, que foi um tema que também aproveitar e agradecer a FEPAM, porque a Fiergs fez suas contribuições, né? Está aqui o João, que trabalha comigo, fizemos um grupo, a Daniela é nossa conselheira lá, a doutora Juliana também trabalhou nessa pauta, fizemos uma série de contribuições na consulta pública, praticamente a FEPAM nos ouviu e acabou colocando, né, incluindo, né, uma série de pontos da indústria, bem como, né, o Gabriel colocou aqui do alinhamento, do diálogo, da conversa e dos ajustes necessários. Mas, para fechar, Rafael, deixamos aí por último o Rafael, né, agraciado com o prêmio do Sindenergia, né, obviamente uma pessoa que também tem uma experiência. Deu para perceber, Rafael, na tua fala, que tu conhece um pouco do Estado, mas ouviu bastante hoje. Então nós temos aqui um ambiente com potencial, né, eu queria entender de qual o potencial de expansão que a gente tem aqui, né, na tua visão, a real condição de investimentos e como o Rio Grande do Sul pode inserir nesse papel de transição energética, não apenas como mais um participante, mas talvez até como um protagonismo. Gostaríamos de te ouvir aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde novamente, ou boa noite, como você disse, Renato, aos sobreviventes. Primeiro, eu acho que vale a pena enaltecer novamente o papel do evento, e aqui agradecendo de novo também ao Sind e ao Correio do Povo, porque eu acho que toda a discussão ela começa exatamente dessa capacidade de articulação, né? Eu, conversando um pouco com um dos jornalistas, com o René, na sexta-feira, falando sobre a expectativa do evento, e era exatamente essa, a capacidade que o evento teria de concatenar a iniciativa privada, governo, né, mobilizar a sociedade como um todo em função de um tema que é muito caro ao Estado do Rio Grande do Sul hoje, que é a questão da transição energética. E como bem pontuado pelo Renato também, e ao longo de todo o dia, não é um tema caro porque o Rio Grande do Sul não tem projetos renováveis. Não, pelo contrário, o Rio Grande do Sul tem bastante projetos renováveis. A maior parte da matriz gaúcha ela é renovável. Temos a presença do carvão, e não podemos, neste processo da discussão da transição energética, demonizar a questão do carvão, porque não é por aí.
né? Acho que você trouxe muito bem os exemplos, e quando nós estamos falando de fazer essa transição energética, e a última palavrinha do nosso painel é a grande chave da questão, que é o justa, né? Ela precisa responder, o justa para quem? Como fazer essa transição energética justa? Porque não é um problema de mudança de base, não é um problema de mudança de matriz, mas você fazer com que haja desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico, e que todas as regiões gaúchas possam ser, sim, beneficiadas com a transição energética. Não adianta eu querer fazer projetos na campanha gaúcha e esquecer a região carbonífera. Isso não é transição energética justa para ninguém. Pelo contrário, eu só estou falando em expandir uma fronteira de fonte renovável em um lado, esquecendo de uma vocação econômica que tem em outra região. Não. A transição energética justa, ela precisa integrar todo esse processo, integrar todas as regiões, integrar toda a população, toda a sociedade numa mesma direção. Como fazer isso? Essa é uma boa pergunta para se discutir, né? Existem grandes exemplos e grandes avanços, principalmente aqui, que já estão ocorrendo. Não vai ser um processo fácil, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Me permita, Cristina, responder. Quanto tempo nós temos de exploração carbonífera na região de Candiota? Me ajuda com essa resposta aqui, eu esqueci. Com as usinas atuais? Com as usinas. Uns 1000 anos. Né? 89% do carvão mineral do Brasil está no Rio Grande do Sul. E o Brasil é mais rico energeticamente em carvão do que petróleo e gás. Pois é. Então, eu não posso simplesmente esquecer, porque saindo do meu recorte local e indo para o recorte nacional, seria como eu falar para o Rio de Janeiro esquecer a economia do óleo e gás. Faz sentido? Não faz sentido, né? Mas então eu não posso simplesmente abandonar. Não, se eu quero fazer uma transição energética que seja inclusiva, eu preciso trazer essa região para dentro do problema, para o cerne da discussão. Então, o que eu vou oferecer para esta região do Estado em contrapartida a uma mudança de base? Vou sonhar alto aqui, Gabriel, né? E aí nós falamos hoje algumas vezes sobre a criação do Fundo Constitucional para a região Sul, né? Mas vamos sonhar alto aqui. Por que eu não posso trabalhar dentro do âmbito do SNUC, tá? E aí do sistema, para quem não está familiarizado com o SNUC, a compensação financeira devida lá pela questão das unidades de conservação que a gente tem dentro do processo do IARIMA, e 0,5% de compensação ambiental. Por que não definir em lei que 20% desse valor seja destinado o fomento de estratégias de transição energética para a região carbonífera do Rio Grande do Sul? É um exemplo de medidas que a gente pode fazer e tentar trazer cada vez mais propostas que sejam factíveis e sair do campo do discurso. Falar é sempre muito fácil, é sempre muito bacana. Discutir potencial, uma jornalista hoje me perguntou aqui, poxa, é bacana como você fala do potencial. Potencial, porque o que vai definir se isso vai acontecer ou não somos nós e as medidas que nós tivermos no nosso dia a dia. Então, assim, existem instrumentos que vão nos ajudar a caminhar para uma transição energética justa. Sim. Como fazer isso? Este fórum tem esse papel, da gente poder discutir essas iniciativas, essas possibilidades. Ainda nessa linha, tem um outro ponto que é muito importante, que eu vejo como um diferencial muito grande para o Rio Grande do Sul na discussão da transição energética, que é o consumo. Diferente de outras regiões do país, que tem talvez uma maior facilidade para realizar a transição, mas não tem uma indústria, não tem um setor produtivo forte capaz de consumir essa energia que está sendo produzida, o Rio Grande do Sul tem essa qualidade, ele tem a geração, mas também tem um centro de carga. Então, isso torna a discussão muito mais fácil, porque a partir do momento que você traz uma indústria eletrointensiva, né, ou busca esses grandes consumidores, além da própria malha industrial existente no Estado, que já é bastante significativa, mas quando você vê medidas de atração de investimento, buscando data center, buscando hidrogênio, buscando outros segmentos que são consumidores de grande relevância, de grande importância, você traz essa possibilidade de você fomentar ainda mais esse mercado. Então, talvez pegar as regiões que são grandes produtoras, também torná-las em grandes consumidoras, como parte de um processo de transição, seja algo que faça sentido.
O Rodrigo estava conversando comigo hoje mais cedo sobre a questão dos polos industriais do Estado. Por que não pensar dessa forma, para polos energointensivos, pensando pelo lado do consumidor, para substituir, então, aquelas regiões que hoje têm uma vocação de produção de energia, que num universo de descarbonização, talvez elas não tenham a mesma capacidade de atender os requisitos de ESG. Tá? Então, são algumas políticas, são algumas medidas que a gente pode focar e olhar para o Rio Grande do Sul e entender que isso é muito possível, muito factível. Então, eu acho que a gente começa essa nossa discussão sobre transição energética justa aqui no território sul-rio-grandense dessa forma. Tem um outro aspecto que eu entendo que ele é extremamente importante, que é a questão da resiliência climática. E aí, não preciso falar para vocês sofreram isso na pele muito mais do que eu, que acompanhei pelos jornais, né? Mas o episódio mais recente, que lamento, obviamente, muito por tudo que aconteceu, mas não foi o único, nem foi, nos últimos 20 anos, um acontecimento pontual. A gente teve diversos episódios de cheias e estiagens ao longo dos últimos 20 e 30 anos do Rio Grande do Sul. E isso precisa ser incorporado também dentro da minha matriz de planejamento, dentro da minha estratégia de planejamento energético. Por quê? Ainda que esses fenômenos eles não sejam de origem local, né, a questão do aquecimento global, por exemplo, é uma dinâmica muito maior quando a gente analisa pelo clima, eu preciso trazer isso para uma dimensão onde a resiliência elétrica, e eu falo de resiliência física, não resiliência de rede, como nós engenheiros eletricistas gostamos de falar, mas resiliência física de uma usina, como é que ela vai conseguir suportar uma situação como essa, seja também avaliada. Então, é mais um ponto, mais uma dimensão dentro de uma discussão que eu acho que essa aqui é muito específica do Rio Grande do Sul. Como você incorporar essa resiliência física para dentro do planejamento energético, de maneira que você não ilhe o Estado num episódio assombroso, como foi o que aconteceu há poucos anos, né? Que você não tinha condições de gerar, você não tinha condições de transmitir e não tinha condições de fazer nada. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro desse cenário? Então, a transição energética para o Rio Grande do Sul precisa ter uma dimensão que talvez em outros estados não faça sentido, que é essa questão da resiliência local. E, por fim, e aí um outro ponto que eu acho que afeta a todos, como fazer isso a um custo competitivo? Porque energia elétrica, no Brasil, ele é sinônimo de competitividade. Como eu falei mais cedo, a questão da energia ela é muito mais do que um segmento finito por si. A energia é importante para a economia local, não apenas porque ela é uma economia de um estado gerador ou por conta do consumo, mas ela é base para toda a sociedade produtiva e para nós, enquanto stakeholders, também dessa sociedade. Então, ninguém está afim de pagar cada vez mais caro pela eletricidade. Então, como é que a gente vai conseguir reunir todas essas condições e fazer uma expansão de sistema? Como é que a gente vai justificar uma transição energética se a gente não conseguir fazer isso a um custo competitivo? Porque, infelizmente, né, para o grande parcela da população brasileira, a eletricidade ela é um bem essencial, sim, mas ela é um bem caro. Ela é um bem que eu não consigo estimular as pessoas a consumirem mais eletricidade em função dos seus atuais níveis de preço. Eu preciso trabalhar com políticas regulatórias, eu preciso fazer uma sinergia maior, e eu acho que aí nesse ponto, pegando, Dani, um gancho que você trouxe no início, a formulação da bancada do Sul, nesse sentido, ela é muito importante, porque são coisas que funcionam. Tá? Eu venho de longe. Eu venho de um cenário completamente diferente do cenário de vocês aqui. Mas eu posso afirmar que as dores que eu sinto, o meu vizinho sente. E a gente briga junto. Não existe a possibilidade de eu discutir sozinho um problema, por exemplo, na região semiárida, que ocupa, no caso do meu estado, 2/3 do estado, mas está presente em pelo menos 7 estados da minha região. Então, a gente precisa olhar isso de maneira integrada. Não é uma política para mim, é uma política regional. Então, eu entendo, Dani, quando você traz essa dor, quando você trouxe essa dor no início da apresentação, porque faz muita diferença. Então,
talvez essas iniciativas que o Rio Grande do Sul já está discutindo e já está fazendo, é muito bom deixar claro isso, né? Você trouxe bons exemplos aqui, Renato, das coisas que estão caminhando e que mudaram na FEPAM ao longo dos últimos anos, e eu sou testemunha de dizer que sim, isto tudo é verdade, tá? Eu tenho 2 anos pentelhando o Gabriel, dizendo que estou trazendo meu projeto, ainda bem que ele não está me cobrando, mas estou ali, né? E dizer o seguinte, não adianta o Rio Grande do Sul também fazer isso só. E aí eu vou dar um exemplo distinto, que é o seguinte, o Zuc, acho que não tem mais, o Zuc falou mais cedo sobre uma questão do curtailment, que é muito importante para o sistema elétrico hoje, né? A frustração de receita por conta da restrição de conexão. O Rio Grande do Sul tem conexão hoje, não tinha no passado, mas tem conexão hoje. Só que tem um detalhe muito importante, o que restringe a operação da geração no Nordeste não é o Nordeste, é Minas Gerais. O problema do curtailment do Nordeste está focado no norte de Minas Gerais, que não tem capacidade de conexão. Então, vocês também estão na ponta, assim, olhando para o Sudeste. Tá? Vocês estão na ponta, a gente está na outra. Não adianta eu começar a olhar para cá e achar que eu vou resolver meus problemas com geração, se lá na frente eu não conseguir atender o consumo. Vocês estão em uma situação de consumo melhor do que a nossa. Mas se continuar dependendo de exportar energia para o submercado Sudeste, uma hora o curtailment vai chegar. Então, a transição ela precisa trazer outros elementos como esses. Como é que eu vou fazer para dar vazão a essa geração que vai ser produzida? A quem vai interessar essa geração? Estou incluindo todos os meus stakeholders, aquela população que hoje está numa região vulnerável, ela vai conseguir se beneficiar de fato desta transição? Porque se alguma dessas respostas ela for negativa, o justa não está aparecendo. Precisamos voltar para o planejamento e ver como é que podemos fazer diferente. E não há problema em você voltar para o planejamento. Voltar para o planejamento e começar certo é muito melhor do que você corrigir uma medida que já foi implementada e aí, vou pegar um termo da área ambiental, você restaurar pode dar muito mais trabalho do que você mitigar um problema, né? Eu acho que esse é o ponto inicial que eu trago nessa linha. Assim, transição energética, não diria que é o problema para o Rio Grande do Sul. Isso é fácil. O difícil é manter o justa como foco nessa questão. Não podemos esquecer do justa nessa discussão. Obrigado, Rafael. Cirúrgico aí também nas considerações, né? De fato, realmente a gente tem um desafio muito grande em como alinhar essa questão da disposição do justa num mesmo prisma, num olhar de todos, porque de fato a gente tem vários interesses, uma composição, e acho que o Estado do Rio Grande do Sul, ele está, eu acho que é importante a iniciativa de começar esse debate cedo, né? Tentando trazer um plano de transição, inclusive acho que quinta que vem, 18 a gente vai apresentar, vai receber, né, Cristiano, essa apresentação do plano de transição justa, uma primeira iniciativa, mas de fato acho que o importante é começar essa discussão e ver como isso vai andando. E concordo contigo, talvez é importante esse primeiro olhar, essa primeira tentativa, essa conversa, né, com a sociedade, e é um tema que eu particularmente, eu brinco até hoje que eu estive na COP em Belém discutindo transição energética justa, né, num painel dentro do Ministério do Meio Ambiente, lá na Green Zone, tratando sobre transição energética justa, e a gente falou, olha, são mais de 38 mil famílias que dependem, um arranjo produtivo extremamente importante, que o Cristiano aqui, se deixar ele falar, dá outro painel aqui, só sobre essas questões sociais. E como é que a gente acomoda isso, né? E muitas vezes a gente vê alguns debates, algumas situações simplistas, né, algumas soluções simplistas. Vamos lá aposentar todo mundo e tal, mas será que, né, a pessoa quer, de fato? Ou vamos fazer ela, sei lá, mudar da profissão dela, de uma atividade industrial de mineração para um comércio, um serviço não depreciando, mas ela muitas vezes escolheu, ela quer seguir a carreira ali. Então, é muito complexo quando você entra também, todos os desafios que você colocou, e aí o Stefanello trouxe isso de manhã, né? Geração de energia elétrica, você gerou, você tem que consumir, né? Então, você tem todo esse desafio da transição, mas tem esse lado aí fundamental e essencial da reflexão. E a gente defende na federação, né, um ponto de que a indústria ela tem isso, a gente tem isso no DNA e considera-se realmente um setor e um vetor estratégico para a economia de baixo carbono e para a transição também, não só do ponto de vista de reduzir suas emissões, que o Renato colocou, mas num contexto de produção
de biocombustíveis, de produção de energia, de produção de equipamentos de tecnologias que vão ter um desempenho melhor, performar melhor. E talvez, né, Dani, uma vocação do Rio Grande do Sul para receber indústrias que produzam equipamentos para, né, instalação, essa transição, que é algo que eu nem vou dizer desde quando a gente tratou disso, mas foi antes da pandemia, a gente já vinha falando sobre esse potencial, essa vocação de que o Rio Grande do Sul também tem um espaço industrial aqui, extremamente importante para recepcionar, né, fabricantes de outros países, indústrias, para fazer essa tecnologia, nacionalizar parte dessa produção aqui, né, e locais estratégicos para isso. Mas é um outro painel aqui, nós estamos aí com o tempo, né, infelizmente, né, estourado já em 8 minutos aí. Eu queria, antes de encerrar, abrir a palavra 1 minuto rapidamente para as considerações finais aí do Cristiano, depois o Renato e o Rafael de novo, 1 minuto para a gente fazer o encerramento, por favor. Obrigado, Tiago. Se a gente olhar o gráfico aqui, né, a gente está falando de transição justa, mas não está dizendo que é um plano de transição justa que foi feito para a cadeia do carvão mineral, né, esse que foi contratado, para 9% das emissões do Estado. Mas se a gente olhar aquele gráfico de pizza ali, a gente vê que 60% é transporte, alguma coisa assim. Vai ser contratado um plano de transição justa para a cadeia de transporte, né? E os postos de gasolina, como é que ficam, toda essa logística, etc., pessoas vão ficar desempregadas, né? Então, o conceito sobre o carvão mineral, quem discute mais aprofundadamente essa questão, chama de low-hanging fruits, né? Ou seja, aquele fruto que está fácil, ele é só tu pegar e tirar. E aí, quando foram pesquisar e ir para campo e obter os depoimentos das pessoas, começaram a ver que esse low-hanging fruits aí, ele dói, né? Porque a gente está falando da vida das pessoas. Então, não é um tema fácil, não pode ser uma abordagem simplista, como a gente ouviu. Fatura tanto, não sei o quê, então pega esse valor e dá Bolsa Família para todo mundo, né? Mas hoje eu sou um cara que faz parte da minha dignidade humana, eu tenho o meu trabalho, a minha profissão, né? E amanhã eu passo a ser um beneficiário de um programa social. Como é que eu fico, né? O meu emocional, o meu psicológico, quanto a isso. Então, na mineração, a gente conhece muito bem isso aí. Plano de fechamento de mina vale para todas as minas, não só carvão, ouro, etc. Toda mina tem um dia para começar e um dia para terminar quando a gente começa um projeto. E tem estudos e etc, e pesquisa, universidade, já tem N, pelo mundo inteiro afora, maneiras de fazer planos de fechamento de mina com transição social. Os casos de sucesso eu ainda não vi. Sempre tem impacto na vida das pessoas. Agora, imagina pegar uma cadeia inteira produtiva e dizer que a gente vai trazer uma economia para lá. Tem que ser alguma coisa muito bem estudada, de longo prazo, como a Colômbia está fazendo agora, com 30 anos, um plano de transição energética para a cadeia do carvão, e que nós não ainda sabemos que resultados vão ter. Tomara que não seja igual ao da Prodelco. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Renato, por favor. Está aqui. Transição energética justa. Como eu coloquei para vocês, se fosse falar só da FEPAM, nós estamos em condições de dar resposta para qualquer área. Mas eu vejo assim, ó, o Brasil, antes de pensar na transição energética justa, ele tem que pensar numa inserção social. Quantos milhões de habitantes no nosso país tem que nós temos que trazer para o consumo? Se nós trouxermos esses milhões de brasileiros para o consumo, nós vamos precisar de mais energia. Então, nós, precisando de mais energia, nós vamos ter mais tempo para ir utilizando de forma mais lenta a geração com carbono e vindo outras. Talvez até se estenda mais. Vamos pensar nisso. Vamos tirar o brasileiro que está fora dessas discussões e trazer ele para o consumo, trazer para a dignidade, trazer para viver realmente o nosso país. Eu vejo assim. Não vejo justiça sem inserção social. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Rafael, por favor, as considerações finais. Novamente agradecer a chance de voltar a Porto Alegre. É sempre um prazer estar aqui na terra de vocês. Eu acho que a grande consideração final, meus colegas de painel já trouxeram, é não esquecer o lado social da discussão da transição energética. A discussão sobre tecnologia ela é uma discussão muito simplista, eu concordo com o que foi falado, porque é fácil a gente comparar números numa tabela Excel, chegar a um valor estimado de R$1 por megawatt e está aqui. Tá? Mas como é que isso vai impactar uma população?
Então, não existe essa discussão sem o lado social. Não é algo, concordo com meus pares também, não é algo que a gente resolve em 2 anos, 3 anos, de um mandato que dirá 10 anos. Tá? Isso aqui é coisa para um século, para a gente estar trabalhando adequadamente e permitir que essa cadeia esteja sendo devidamente transformada, não desligada. Eu acho que você trouxe esse ponto muito bem. A gente não está falando simplesmente de desligar, descomissionar as usinas e deixar ali uma população. Você falou da questão do fechamento da mineração. Eu vou a um outro exemplo, o próprio setor elétrico, que é o reassentamento, os realocados por inundações das grandes barragens que nós tivemos no passado. Você cria um drama social para quem não está preparado ali, no qual você tem uma obrigação de trazer uma renda até aquela pessoa ela morrer, porque ela não conseguiu se adaptar ao novo modo de vida. Então, não adianta eu fazer transição energética e criar um mega problema social para o Estado ou para as comunidades, seja lá o que for. Então, planejar, engajar, conversar com o afetado, com a comunidade, é essencial para entender o que é que se espera, quais são as expectativas e como é que essas expectativas podem ser interessadas pelo poder público e pelos demais stakeholders que fazem parte dessa cadeia. Muito obrigado, Rafael. Eu gostaria aqui também de agradecer mais uma vez a todos. Daniela, obrigado pela oportunidade de moderar esse qualificadíssimo painel. Acho que, além de agradecer aqui, né, Renato, quem está aqui até hoje, mas também parabenizar quem está aqui até o final, porque recebeu aqui, né, de presente, né, falo presente porque, né, ficarem, né, disponíveis aqui esses profissionais com essa base de informações aqui. Parabéns para vocês que saíram aqui, obviamente, com mais informações e vão poder levar para o trabalho de vocês, para a atuação profissional de vocês. Então, os parabéns aqui também. Encerro o painel aí. Mas, por favor, a palavra está contigo aí, meu amigo. Vamos lá encerrar o evento, então. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Vamos fazer uma foto aqui, Thiago, para encerrar aqui o nosso painel. Muito obrigado pelo prestígio, presença de todos que estiveram conosco ao longo de hoje aqui no Teatro CIE. Nosso agradecimento muito especial a todos que acompanharam a nossa transmissão através do YouTube do Correio do Povo. Muito obrigado. Eu peço que o Renato permaneça aqui no palco, por favor. Quero convidar a presidente do Sind Energia, Daniela Cardial, que a gente acabou não fazendo a entrega da homenagem para ti, né, Renato? Então a gente vai finalizar aqui o nosso evento com essa entrega, esse reconhecimento aqui do evento, do fórum. Então convido para fazer a entrega. Fórum de Energias Renováveis, nessa 6ª edição, a realização do Correio do Povo de Sind Energia. Nosso agradecimento aos parceiros desta edição, Governo do Rio Grande do Sul, Governo Trabalhando, RS Diferente, Senar Conhecimento que movimenta o agro, BRDE, 65 anos apoiando quem produz e transforma vidas, Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sulgás, Energia para Hoje, Gás para o Futuro e ao apoio do CRS, Construindo o Futuro com Você. Foi um prazer termos estado aqui no Teatro do CIE, aqui direto de Porto Alegre, capital dos gaúchos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Cobertura completa do Fórum de Energias Renováveis estará amanhã nas páginas e no site do Correio do Povo. Conteúdos especiais também serão publicados na edição de final de semana do Correio do Povo e em nossas plataformas digitais. Acompanhe em correiodopovo.com.br. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes e até a próxima edição do Fórum de Energias Renováveis. Uma boa noite a todos.